Tá bom. Tá bom o áudio? Não vou usar. Tá bom? Vocês conseguem me escutar aí de trás? Sim ou não? Tá. Eu também tive esse pensamento. Agora tá bom? Não tá muito alto? Não usei microfone, então... Bom, boa tarde para todo mundo. Eu acho que aqui tem as turmas de desenvolvimento... Okay. Bom, meu nome é Eric, eu sou um estudante da Positivo de Ciência da Computação. Atualmente estou no 4º período. Eu gostaria de falar que a apresentação aqui não é muito mais de eu só comunicar para vocês. Eu queria, se vocês pudessem participar, talvez respondendo as perguntas que eu vou fazer no futuro, mas enfim. Eu vim, através da Positivo, fazer um projeto com o eixo de economia sustentável. Agora, vocês talvez tenham pensado o que IA tem a ver com economia sustentável. Se vocês repararem um pouquinho, economia sustentável nada mais é do que você fazer mais coisas com menos recursos, certo? E a IA está aí para resolver muitos dos problemas ou do tempo que a gente gastaria com recursos mal alocados. Bom, a IA Só tira foto. A ideia da IA veio junto com o Alan Turing. A primeira... Quando que surgiu em 1950, ele criou o papéis... Guarda o celular. Ele criou papéis que seriam papéis ou jornais que seriam a ideia inicial de desenvolvimento de IA, que seria será que máquinas poderiam pensar no futuro? A partir disso, em 1956, foi criado as primeiras turmas para pesquisar sobre inteligência artificial. Apesar disso, mesmo eles tendo uma ideia em 1550 e desenvolvendo no inverno da IA, que seria onde que eles criaram as principais ideias e não só ideias, mas como aplicar elas, o principal empecilho deles seria a falta de processo computacional, que seria falta de hardware. Não só isso, como investimento e principalmente falta de dados. No caso, seria dados. Com 2010, nada mais é do que o boom das redes sociais. Em 2010, teve uma tsunami de dados sendo... Vai se foder, meu. Você, vem cá. Quem que eu tô aqui? Vem agora. Já. Não dá. Quem vai estar risado vai junto. Não dá. Perdão. Quem que eu tô aqui? Vem cá. Desculpa. Com o advento das redes sociais em 2010, com o boom, por exemplo, de Facebook ou de ferramentas como o próprio Google para a utilização de pesquisa, e também o desenvolvimento tanto de hardware como de filtros de dados, e com a chegada do Deep Learning, eu já expliquei o que é, a IA conseguiu se desenvolver muito mais
e começou a engatinhar no que seria as primeiras formações, mas além disso não. Apesar disso, só em 2017 que chegaria a ter um modelo principal que geraria as principais inteligências artificiais da atualidade, como o Gemini, como o Perplexity, como o próprio ChatGPT. Esse paper de 2017, que é o paper de Attention Without Unique, da Google, seria onde que eles começaram a perceber que a IA não precisa necessariamente falar, não precisaria falar uma linguagem específica e técnica, mas sim, para popularizar ela e fazer com que tenha um maior uso, eles criariam algo que se chama LLM. Não sei se vocês chegam a... LLM é basicamente o Large Language Model. Então seria um modelo de um modelo de grandes línguas. Seria aí ela receber como se fosse um dicionário de todas as línguas, seja inglês, português, alemão, para conseguir se comunicar da melhor forma com o usuário. E a partir disso que a gente chega na atualidade, que é onde foi disponibilizado todas as IAs que a gente está usando atualmente. Seria o Gemini, seria o GPT. A partir disso, eu queria saber se por acaso vocês utilizam na matéria de vocês a IA em algum... em algo em específico? Organização de tarefas? Algo mais? Conferência de códigos? Conferência de códigos? Algo mais? Se puder, levantar a mão, daí eu faço a apresentação de estudo? Tá. Vamos que você falou. Estudo. Apesar de saber que muito provavelmente muitos de vocês usam só a famigerada técnica de Ctrl+C, Ctrl+V, a IA, existem pesquisas da IA que feitas por Harvard ou pela UniFed ou pela UFG, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de que com o uso das IAs para estudo... Exatamente, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com o uso das IAs, o estudo ficou muito mais eficiente, não só eficiente, como eles começaram a diminuir o tempo das tarefas para serem resolvidas, não só isso, como aprofundar muito mais o assunto em si. Como ali de Harvard Business School, o estudo deles com a Boston Consulting Group, que usaram o GPT-4 em tarefas mais complexas, foram 12 vezes mais rápidos e completaram 25% a mais de tarefas. E produziram resultados de qualidade 40% maior. Então dá para ver que com o uso da inteligência artificial atualmente, tem um grande aumento do produto, de resolver ou de entregar o produto final para o cliente. O caso da EdTech, esse caso aqui no Brasil. A empresa afirma um benefício nítido em aumento de notas de alunos e utiliza em materiais criados e apoiados pela plataforma. A EdTech, ela é uma startup brasileira que criou ferramentas, seja apostilas ou sites ou
apostila, sites e provas de sistema de avaliações, utilizando inteligência artificial e colocou em algumas, nesse caso foi em São Paulo, se eu não me engano, eles colocaram em algumas escolas públicas e começaram a fazer os testes. A partir disso, eles perceberam que os professores, eles perceberam um aumento de nota dos alunos. Daí que vai o negócio. Seria isso. Ele aumentou a nota artificialmente, seja a pessoa usando o método que nem vocês comentaram, Ctrl+C, Ctrl+V, colar a prova utilizar a prova como se fosse cola ou não. Daí a própria Universidade Federal do Rio Grande do Sul fez um estudo focado no ensino de programação no Brasil e oferece se precisar eu posso. Não sei o que foi. Alô. Os caras é jogo, né, mano? Tem outro aqui, ó. Pega o fio mesmo. O professor aí, ó. Fala dele. Perceberam uma melhoria no desempenho e no aumento de motivação no estudo. Não queimou isso. Queimou. Vou de novo. Alô. Eu acho que é a bateria mesmo, que ela já tá A cedendo. bateria? Pega o outro aqui, ó. Outro mais celular, esse SMS. Vai, professor, usa seus técnicos aí. Os técnicos. Vai, professor, usa sua habilidade no cenário. Não sei se vocês chegaram a utilizar esses diferentes tipos de IA, mas a IA normalmente se separa em três principais tipos, que seriam generativa, analítica e automação. Você, Jorge. Pessoal, vamos cooperar aí, tá? Por favor, tá, gente? Vamos mostrar a nossa educação aqui, tá? Alô. Vocês provavelmente estão mais familiarizados com... Alô. Eu vou na voz. Alô. Posso ir na voz? Alô. Alô. Eu vou ver se tem outro aqui na câmera. Eu vou. Pessoal, o microfone tá com problema, vamos baixar um pouquinho o tom de voz, tá? Maravilha. E a generativa está embaixo da esquerda. A generativa, ela vai analisar eu já explico o que é prompt, mas ela vai analisar tudo que você vai passar para ela de texto e ela vai criar, ela vai tentar entender o que é de contexto que você está passando para ela e gerar algo a partir disso. De exemplos de generativa tem o Gemini, o Cloud, o próprio ChatGPT, o Midjourney é um específico para imagens, ou o próprio Copilot do GitHub, provavelmente vocês conhecem pelo fato de ele conseguir escrever código direto já no SQL. A principal característica é a fluência e a criatividade. A analítica são
IAs focadas especificamente em analisar padrões, por isso analíticas. Por exemplo, ferramentas de business intelligence, seja o Power BI ou Tableau, ou Netflix, Spotify, ou diagnóstico médico. Nesse caso de diagnóstico médico, eu não sei se vocês... É que funciona de vez em quando. É exatamente isso. Como diagnóstico médico, eu não sei se vocês repararam que a gente passou pelo mês de outubro, que se eu não me engano é o outubro rosa, onde que fala sobre câncer de mama. A IA, ela fez um grande boom no quesito de diagnosticar pessoas que precisariam, por conta de genética, precisariam de auxílio no futuro, seja para retirar a mão ou fazer um tratamento. Nesse caso, a IA ela conseguiu ver o histórico médico da pessoa e da família da pessoa e através disso diagnosticar a pessoa se seria interessante ou não ela ir ao médico resolver isso. Agora, de automação, seriam os executores, tem o RPA, chatbots de atendimento simples, que seriam até o próprio, os que eu coloquei aqui como GPT, o Gemini, eles têm coisas de automação inclusas. Alô? Só que muitas dessas de automação, ela tem algumas coisas específicas, como você consegue dar mais dados pessoais seus, você não precisaria necessariamente colocar. Não tem como. Colocar os seus dados por formato de texto, às vezes você pode falar, eu conseguiria arrumar minha agenda, minha consulta para de tal dia. Ele ia lá fazer todo um plano específico da sua consulta. Ou, eu gostaria de tentar emagrecer. Eu conseguiria fazer algum encaminhamento ou algum plano do meu dia para eu focar nisso. Essa é a automação específica, ela conseguiria sim fazer isso para você, sem você passar os dados para ela por texto. Agora falando habilidade que no mercado é muito importante, é engenharia de prompt. A minha ideia principal dessa apresentação era falar mais sobre engenharia de prompt para vocês, focado em estudo, para vocês conseguirem fazer talvez um Enem, que está chegando perto já, semana que vem, né? Semana que vem. Melhor, ou vocês conseguirem, a partir da IA, terem não necessariamente a resposta, mas conseguirem criar mais confiança na hora de fazer a prova. Aqui, eu esqueci de falar desse ponto aqui. A regra de ouro de engenharia de prompt é o fato de você perceber que o que você está enviando vai ser basicamente o que você vai receber. Se você não mandar algo que tenha muito contexto, que tenha muita explicação, você não vai receber algo com muito contexto e explicação e normalmente você vai receber algo muito por cima do que você quer de resposta. Não sei se vocês chegaram a, às vezes, pesquisar de... não sei por que vocês fariam isso, na verdade, com o Gemini, como o ChatGPT, de pesquisar imagens de gato. Normalmente, quando você pensa em imagens de gato, você tem um gato específico na sua cabeça. Só que você falar, me dê uma imagem de gato, ele não vai dar a imagem que você pensou, já que ele não tem o contexto que você pensou, mas vai dar imagens do que seriam gatos. Com isso, tem o método CRIA. Não sei se algum de vocês conhece esse método, mas é basicamente utilizar de 4 passos para fazer com que a IA consiga dar uma resposta muito mais detalhada para você no contexto que você quer. O C do CRIA é contexto.
tá ali, dê background, escreva. Aí tem o fraco e o forte. O fraco seria escreva sobre marketing. O forte seria, estou no segundo, sou estudante de marketing, no segundo ano e para o segundo é roleplay. Nesse caso seria eu dar um papel para IA, seja para pensa besteira. Seria você dar um papel, seja de professor, seja de responda como se você fosse um médico ou como você fosse um professor que tem doutorado em física quântica. Como seria tal resposta? Ou como seria você resolver isso para mim? O 4 seria você dar a instrução, que seria a ação que a IA ia fazer para você. Talvez seja meio simples falar, fale sobre o Brasil. Daí um exemplo. Daí, você fazer tipo list ou cria um texto simples, padrão ABNT, por exemplo, caso vocês estejam fazendo um trabalho, como se fosse um cientista de como o uso de certo medicamento pode influenciar na cura da gripe, ou você conseguir se curar de alguma condição sua. Apesar de a IA não ser a melhor, aqui está um exemplo de prompt fraco, um prompt forte usando o método. Apesar da IA não ser a melhor para talvez te entender e responder a partir do que você teoricamente queria, se você usando esse prompt, usando o método que usando esse sistema de prompt forte, ela vai conseguir tentar entregar o que seria o mais próximo do que você queria. Nesse caso, estou estudando para uma prova, então você está dando um contexto. O R seria haja como um tutor especialista, seria você dando um papel para a IA. E seria o que ela iria fazer. E 25 perguntas escolhas difíceis sobre a diferença entre mitose e meiose. Depois que eu responder, tem um gabarito e uma explicação detalhada de cada resposta errada. E o A use uma linguagem clara e direta de professor. Nesse caso de vocês, como vocês provavelmente vão... Pode falar. No caso do modo de indicação, normalmente é uma receita. No caso do prompt fraco, seria só fácil. Sim, exatamente. Pode ser fácil de Sim, o método, exatamente. Daí o prompt forte, que nem você falou, seria um direcionamento melhor. Não é necessariamente burro, mas é que falta o contexto. Exatamente. Se você não der uma filtrada, ele não vai conseguir entrar no que você quer. Exatamente. Provavelmente vocês são mortos de saber como que você pode usar a IA no mercado de trabalho. Não duvido que por conta do curso que vocês estejam fazendo, das pesquisas que vocês fazem, aparecem umas 20, 30 anúncios do Google, cada um falando, por exemplo, a Lura, faça isso daí, você faça o nosso curso e você conseguirá uma vaga de dev. Ou você vai numa parte mais de finanças, aí tem a questão do Open Finance, que agora começou a se tornar algo grande. Ou questão de recursos humanos. Bom, a IA, o mercado, querendo ou não, o uso geral delas é a partir disso. Seja o marketing, que é esses anúncios direcionados para o público, para fazer com que tenha o investimento dado para entregar aquele anúncio seja para o público certo, então para fazer com que seja a taxa de conversão
do anúncio já é muito maior. Para devs, seria para fazer análise, correção de código, ou até mesmo você está preso numa situação que você não tem com quem debater, ou às vezes até não está tipo, alguns dias ou algumas horas preso naquele código, você pode perguntar uma solução ou talvez dê uma volta no que você está fazendo, para daí sim você conseguir chegar a resolver aquele problema que você, ou divulgar aquele erro que você encontrou. Finanças e negócios, tem os bots que fazem uma análise de, seja bolsa de valores, seja... Obviamente, esses bots não vão investir para vocês em nada, eles só vão te dar o papel, a partir disso você conseguiria sim fazer, ver se tal investimento é viável, tal investimento não é tão viável fazer. Recursos humanos, não sei se vocês estão... alguém que já passou pelo processo de estágio, não sei se o curso de vocês é estágio obrigatório. Alguém que está estagiando na área? Não? Atualmente, as empresas, elas normalmente utilizam de inteligências artificiais para analisar o currículo da pessoa. E o engraçado é o fato de pessoas também utilizarem de inteligência artificial para criar currículos. Então, os recursos humanos cada vez mais estão menos humanos e mais automatizados. É só uma curiosidade engraçada. Bom, com a IA você pode ter um tutor infinito, que seria uma pessoa que não teria uma paciência ou algo específico que você poderia perder perguntando algum tema específico para aquela pessoa. Um assistente de escrita, você pode utilizar a IA para corrigir, seja um projeto seu, ou seja algum texto específico que você esteja criando. Tradutor universal. Querendo ou não, a IA, como ela é feita naquele modelo LLM, ela consegue sim passar arquivos ou estudos ou vídeos mesmo. O próprio Gemini faz isso com vídeos do YouTube. Ele consegue fazer como se fosse uma transcrição do que está sendo dito, ou o contexto que está sendo passado naquele vídeo, e explicar para você. Resumidor de bolsa. Bom, quando a gente não quer ler aquele documento de 3 páginas, a gente pode, querendo ou não, colocar numa inteligência artificial e ele vai dar lá um mini texto para você ler, que seria um contexto sobre aquilo que está sendo escrito. Como eu falei das IAs generativas, você pode utilizar elas para criar imagens ou fazer ideias. Não sei se para o pessoal de jogos digitais, vocês usam muito para fazer... Eu não sei até que ponto vocês desenvolvem jogos 2D, 3D. Vocês fazem esse, tipo, sprite 2D? Vocês criam do zero ou vocês focam mais na área do zero? Nossa! Normalmente a gente usa mais assets prontos. Tem vários websites que você consegue baixar modelos de sprites já prontos que as pessoas fizeram. Mas nesse caso, vocês já chegaram a utilizar a inteligência artificial para esses casos? Seja para modelos 3D, também tem IA que faz isso? Não? A IA não é muito boa para isso porque tem que ter uma consistência grande. Eu estou tendo vários sprites, uma animação, por exemplo, tem que ter uma consistência muito grande entre... Mas mesmo vocês usando algo de base, vocês não conseguem criar, tipo, por exemplo, no Pokémon, exemplo de Pokémon, tem poucas direções que você pode andar. Daí você usando um personagem como base direcional e colocando, tipo, personagem criança, adulto, vocês não conseguiriam utilizar isso como se fosse uma filtragem de dados para daí vocês criarem algo mais assertivo ou coerente? Talvez não trabalhe mais aí para fazer funcionalidade aí, mas eu ainda não consigo ver alguém usar a IA para gerar slides para jogos de uma maneira eficiente que ficou bom.
análise de dados, que nem eu falei antes, de finanças. Ele consegue fazer toda aquela análise de bolsas de países do exterior ou até mesmo do Brasil. E daí fazer um encaminhamento para você para ver se vale ou não a pena. Coach pessoal, esse daqui é mais o fato de você consegue utilizar a IA para dar conselhos para você. Apesar de ser uma máquina, ela ainda assim, em algum momento teve profissionais daquela área ou da área que você está pesquisando que pode ter escrito conselhos para você, e a partir disso ele repassar o que foi passado para você, o que foi passado pelo profissional. Um profissional no futuro não é alguém que sabe decorar fatos ou alguém que sabe só apertar botões. Que nem tá ali. O Google já faz toda a parte de pesquisa para você. E alguém que aperta botões não tem nem por que você ter isso, já que existe automação. Um bom profissional no futuro é um excelente perguntador, seja uma pessoa que consiga sim fazer um contexto ou um script, ou consiga perguntar para a IA o porquê que ela chegou a essa conclusão. Uma pessoa que seria um curador crítico. O curador crítico seria uma pessoa que conseguiria entender a resposta que é passada para você e conseguir a partir disso desenvolver realmente aquilo que você quer. E um integrador, que seria você conseguir usar tanto da parte humana, seja de coisas que foram criadas por humanos, com a ferramenta que seria a IA, e mesclar as duas. Eu só queria mostrar alguns termos. Quando a gente fala de IA, existem algumas coisas específicas que eu não comentei. Seria o Machine Learning e o Deep Learning. Aqui é um caso específico de Machine Learning. Machine Learning, por que é específico? O que a máquina conseguiria falar quando que a IA foi desenvolvida antes de 2010? Foi quando começou a desenvolver o Deep Learning. Ela consegue identificar que cachorros têm focinho específico, têm orelhas específicas. Ela consegue te falar que isso são cachorros. Só que, se eu quero algo mais... Eu quero uma raça específica como o Golden Retriever. A IA, ela vai, com o Deep Learning, a IA sim, ela vai conseguir identificar coisas muito mais específicas, ou seria como se fosse, não metadados, porque metadados seria coisa de... senão outra coisa. Mas ela conseguiria analisar muito melhor as características específicas de Golden Retriever, seja pela coloração, seja por normalmente tirarem foto sorrindo, porque aparentemente todas aqui estão sorrindo. Não, mentira, tem um que não tá. Ou a pelagem específica deles, o formato da cauda. O Deep Learning, ele conseguiu aprofundar as pesquisas através de mesclar várias... Posso escrever no quadro? Quando a gente fala de Machine Learning, nem eu falei, orelhas. Não vou escrever orelhas, mas... As orelhas específicas de um cachorro, o rabo específico de um cachorro. Quem quer, não sou o melhor artista. Eles conseguem identificar isso e seriam pesquisas separadas que que a IA deveria fazer e consegue juntar elas e criar e te dar a resposta final, que seria o Golden, por exemplo. Não sei por que eu escrevi isso.
O mesmo com gatos. Deixa eu pagar de volta você. Quando que a gente vai no Google e pesquisa sobre gatos, às vezes você não vai achar o gato específico que você está procurando. Por exemplo, aqui eu não vejo nenhum gato siamês. Achei. Nossa, por que eu falei? Só que se eu pesquisar gatos siameses, ele consegue, de todas as imagens, ele consegue identificar, sim. Ele consegue identificar quais são as características principais do gato siamês e através disso me dá imagens do que eu quero. Seria o contexto que eu estava falando antes. Eu não sei se vocês chegaram a utilizar o Google, chegaram a reparar nisso. Todas as empresas atualmente estão indo muito mais para essa área de inteligência artificial. Não só isso, como o Google agora, a primeira coisa que ele te recomenda não é mais um site. Como dá para ver aqui, é uma resposta de IA específica sobre o que você está querendo saber. Nesse caso, eu perguntei para o Google, o que não é muito inteligente, qual é o número de alunos do CEP. O Google ele conseguiu ver nesses sites que eu utilizei e me deu uma resposta baseada nisso. Está falando que o número pode variar dependendo do CEP específico. Está falando que... Não sei se está certo esse número. Tem 4.800 estudantes... Não? Do Paraná? Ah, tá. Tá falando que não existe. Coisa boa. Droga, não existe. Não existe. Bom, mas eu vim basicamente para mostrar isso, como o mundo, querendo ou não, está indo para esse caminho de inteligência artificial como ferramenta. Eu queria mostrar como talvez vocês conseguissem avançar mais no futuro mostrando formas de como utilizar essas ferramentas. Bom, obrigado. Falei no começo. Eu sou um estudante do Colégio Positivo. Eu faço ciência da computação e estou no 4º período. A apresentação, toda a parte da apresentação seria uma iniciativa da faculdade para fazer um eixo de economia sustentável. Daí, o que IA tem a ver com economia sustentável foi uma das perguntas que eu gostaria que eu espero ter respondido com essa apresentação. Você pretende se aprofundar mais nessa área? Pretende depois fazer o que você ainda não nessa área, depois mestrado, tá pensando nisso? Já. Não tem muito como fugir de IA. Atualmente, todas as áreas de TI estão voltadas ou tem algo específico de IA. Eu, particularmente, sou mais fã de cibersegurança. Se eu pudesse fazer algo de cibersegurança, é que eu faria. Como cibersegurança não tem muito a ver com economia sustentável, então daí eu não... Tem como você encaixar, só que daí a faculdade não aceitaria porque seria muito fora do eixo. Ainda não. Não. Segundo ano de jogos está aqui, né? Então, quem está desenvolvendo o jogo nessa turma, né? Então a gente já tem um jogo mais desenvolvido, inclusive isso foi comunicado já. Foi? Vocês que são do Prime Fire. Que legal. O quê?
A PUC faculdade ou PUC... Não existe? Nossa. Eu tava no Tecput, daí fechou e foi pra cá. Ah, Deus. Justo. Aí jogos digitais, querendo ou não, entretenimento é uma coisa que mesmo com inteligência artificial não vai ser tão prejudicada assim. Vai ser afetada, mas prejudicada eu creio que não. Já pensou em fazer uma coisa novo na área de governança? Na área de? Governança. Não. Governança do evento, né? Com SG. Não cheguei. É que eu cheguei a fazer, eu focar mais em programação porque, querendo ou não, quando eu era menor, eu sempre gostei daquele, não sei se vocês chegaram a ver Missão Impossível, provavelmente chegaram a assistir, não sei os primeiros, mas os mais atuais. Tem uma cena que seria eu esqueci o nome do personagem, é Hunter? Acessando a internet. Que daí veio um monte de códigos assim, e daí ele buscar por internet. Quando que eu assisti isso, eu falei, nossa, quero ser um espião quando eu crescer. Não posso ser um espião, porque, né, não é muito fácil. Mas eu gostaria de fazer algo que seria o mais próximo disso dentro do que é possível. Nesse caso, eu fui para cibersegurança porque é paixão minha. Qual? A rede? Oi. Jogo da imitação muito bom. Jogo. Sim. Mas como ele disse lá no começo, eu espero que todo mundo tenha boa avaliação, foi lá no torneio que quebrou o código na System e a gente ganhou a guerra. Tá? Então o Magda que hoje era tão mirabolante pra gente ter ela na palma da mão. A gente não. Essa temática tem outra que fala mais com o pessoal Não, só isso.